Epístola de Paulo aos Filipenses, primeiro capítulo, versículo de número 20. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor Deus. Os amados irmãos, então somente acompanhem comigo a leitura do texto ora indicado. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu quero pensar esse texto, o texto lido, a partir da seguinte temática: Paulo e a sua libertação futura, a expectativa de não ser envergonhado e Cristo Jesus glorificado. O apóstolo Paulo, na altura dos versículos 12 e 13, ele estava olhando para o seu passado e mostra à igreja dos Filipenses que, a despeito de todas as suas dificuldades e lutas, Deus estava se mostrando presente nos mínimos detalhes de sua trajetória. Versículos 14 a 18, o apóstolo Paulo está olhando para o seu presente e, de alguma forma, Deus também estava lá. Se nos versículos 12 e 13, Paulo olha para o seu passado, versículos 14 a 18, o apóstolo Paulo está olhando para o seu presente. E assim como Deus estivera com ele no seu passado, também estava com ele no seu presente. Versículos 19 em diante até o versículo 26, conforme destacado no domingo passado, na exposição do versículo de número 19, o apóstolo Paulo está agora olhando para o seu futuro. Com base na exposição do versículo de número 19, meditamos com base no seguinte tema: Paulo e a sua libertação futura, o poder da intercessão da igreja e da provisão do Espírito Santo. Vimos na análise do versículo de número 19, duas importantes lições. A primeira delas: Paulo acreditava em sua libertação futura por causa do poder da intercessão da igreja em seu favor. O apóstolo Paulo estava convencido de que ele seria libertado, de que ele seria salvo, não a partir de seus recursos próprios, mas a partir dos recursos generosos do ser de Deus em seu favor. Dentre tantas aplicações destacadas naquela noite, uma delas fora: acredite no poder da oração. O Deus que nós servimos é um Deus que responde orações. O apóstolo Paulo, um dos maiores bandeirantes da fé cristã, um dos homens mais destacados das Sagradas Escrituras, era um homem de oração. Ele continuamente apresentava seus irmãos na fé em oração diante do Senhor, mas também continuamente rogava a estes irmãos que estivessem lutando com ele por meio das vias da oração ao Senhor Deus. Um homem que reconhecia continuamente a sua total dependência de Deus. Por isso, era um homem de oração. Alguma coisa em torno disto nós destacamos naquele domingo passado. Em segundo lugar, na análise do versículo de número 19, que é a porta de entrada de uma mudança de abordagem no texto, o apóstolo Paulo está deixando o passado, o apóstolo Paulo está deixando o presente e está focando no futuro. E ele faz isso com otimismo. Pergunta por quê? Segunda razão: Paulo acreditava na sua libertação futura por causa do poder da provisão do Espírito Santo em seu favor. Versículo de número 19, segunda parte. O apóstolo Paulo olhava para o seu futuro, a despeito do seu presente massacrante, com otimismo, não por causa de si mesmo, não por causa de seus talentos, de suas próprias forças, mas por causa do agir de Deus em seu favor. Se tem uma coisa da qual eu e você precisamos e precisaremos a todo instante da nossa vida, é ou melhor dizendo, da ação
do Espírito Santo em nosso favor. É a ação providencial do Senhor Deus, continuamente agindo em nossa vida, moldando os nossos pensamentos, moldando as obras das nossas mãos, moldando o trilhar dos nossos passos. Alguma coisa em torno disto nós discutimos no domingo passado, o segundo ponto. Agora, na sequência, conteúdo novo, versículo de número 20, primeira parte, primeira lição na noite de hoje. Paulo acreditava em sua libertação futura, de modo que em nada seria envergonhado. Você já foi envergonhado em algum momento da sua vida? Você já passou por algum tipo de situação em que se viu humilhado, rebaixado, descredenciado, colocado numa situação em que você se sentiu pequeno, pequeníssimo? Alguma coisa em torno disso, o apóstolo Paulo estava convencido de que não experimentaria. Onde é que está isso no texto? Versículo de número 20, primeira parte. Olha o que diz o texto. Segundo a minha ardente expectativa. Se eu e você formos vasculhar o texto original, à procura do que está por detrás da expressão ardente expectativa, eu e você iremos encontrar a seguinte ideia. É como que um sujeito que fica na ponta dos seus pés, olhando ao longe. A ideia aqui é de uma espera intensa, uma atenção para algo que se aguarda com muito desejo. A ideia mais precisamente, por detrás da expressão ou dos dizeres ardente expectativa, é de alguém com seus olhos muito bem focados, de modo que ele não é capaz de olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Ele não se distrai por coisa alguma. É alguém focado, uma pessoa que sabe muito bem o que quer e tem consciência daquilo que espera. É o apóstolo Paulo, no que diz respeito a olhar para o seu futuro. E diz Paulo, eu tenho a plena certeza, a ardente expectativa de que, Paulo, de que eu não serei envergonhado. A outra palavra que aparece logo na sequência da primeira parte do versículo número 20 é esta. Segundo a minha ardente expectativa e esperança. E qual que é a ideia por detrás de esperança? A ideia por detrás de esperança é a ideia de uma confiança em alguma coisa boa. A sensação ou o sentimento de que aquilo que se espera, aquilo que se deseja, de fato e de verdade vai acontecer. Charles Swindoll, no livro O Poder da Esperança, disse uma coisa que é extremamente interessante e que se encaixa perfeitamente na sequência desta argumentação. Diz o autor indicado, a esperança é algo tão importante para nós quanto a água é para os peixes. É algo tão vital quanto a eletricidade é para as lâmpadas. Pergunta: o que Paulo estava ardentemente esperando? Não ser envergonhado. Se eu já posso trazer uma aplicação prática para todos nós na noite de hoje, é esta: continue focado, continue avançando em sua fé, continue avançando na prática de boas obras, que glorificam a Deus através de sua pessoa. Você e eu, nós, enquanto igreja, não seremos envergonhados. Mais cedo ou mais tarde, todas as nossas lutas, todas as nossas adversidades, todos os nossos tormentos sairão e darão lugar a uma glória indescritível, excelsa, majestosa, com o Senhor nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo está olhando para o seu futuro
e no seu presente ele está recheado de críticas, algozes que literalmente queriam ceifar a sua vida e não perdiam a oportunidade de massacrá-lo com suas palavras ardilosas, sempre muito venenosas. O apóstolo Paulo está olhando para o seu futuro e ele está crendo de que não será envergonhado. Pergunta: por que que Paulo está tão certo de que ele não será envergonhado? Não por causa de seus próprios recursos, não por causa de suas próprias forças, não por causa de suas próprias habilidades, mas por causa da verdade que diz que Deus sempre honra as suas poderosas palavras. O Deus que nós servimos, tal como apontado em Números capítulo 23, verso de número 19, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? O apóstolo Paulo, embora não esteja citando Números 23, 19, a verdade desse texto apontado está presente nos dizeres do apóstolo Paulo. Paulo, você certamente vai ser envergonhado. Paulo, para ser mais sincero, você já está sendo envergonhado. Paulo, você está preso, acorrentado a um soldado romano, sem nenhuma perspectiva de ser solto. Paulo, em contrapartida, volta-se para os seus críticos, para os seus algozes, mais precisamente para aqueles que queriam passar uma rasteira em suas pernas, e diz: eu consigo ainda ter esperança, eu consigo olhar para o meu futuro e ver que de fato e de verdade, a despeito das circunstâncias massacrantes do tempo presente, eu não serei envergonhado. Se eu e você lermos o Salmo 25, verso número 3, lá está escrito: com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Quem será envergonhado, salmista? Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Deus honra a sua palavra. Deus é fiel não a mim, Deus é fiel não a você, Deus é fiel a Ele mesmo. Ele prima por suas promessas. O apóstolo Paulo está certo de que ele não será envergonhado, porque a sua vida está ancorada não nos recursos terrenos, mas nos recursos espirituais oriundos do ser de Deus que agia em sua vida. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 17 nos diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação. Paulo, por que que você olha para o seu futuro com tanto otimismo? Paulo, onde você encontra tanta força? Paulo, é certo que você vai ser envergonhado. Olha o que está acontecendo. Paulo, você vai ser desonrado. Abandona a tua fé, nega o teu Salvador. Paulo bate de pés juntos e firma o compromisso. Eu consigo olhar para o meu dia de amanhã, para o meu futuro, e eu me vejo lá, não sendo envergonhado. Por quê, Paulo? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo de que Ele é poderoso para me guardar em todos os dias maus. Se eu posso trazer uma aplicação reforçando-a, é esta: você que está verdadeiramente em Cristo Jesus, no tempo presente, pode ter certeza de que no tempo futuro seu, você não será envergonhado. Aqueles que no tempo presente andam com Cristo, podem ter a plena certeza de que no futuro terão também o auxílio do mesmo Cristo, rede vivo, Senhor soberano, sobre tudo e sobre todos. O Deus que está conosco no nosso tempo presente, assim como esteve no nosso tempo passado, é o mesmo que estará conosco no nosso tempo futuro. Portanto, continue orando, continue lendo as Sagradas Escrituras, continue dizendo não ao pecado,
Continue sendo alvo de deboches no trabalho, na escola, na universidade. Continue sempre primando pelo que é justo, em detrimento do que é injusto. Continue sempre primando pelo que é certo, em detrimento do que é errado. Você não vai ser envergonhado. Envergonhados serão todos aqueles que sem causa procedem traiçoeiramente. Pensa comigo, Deus sendo um Deus fiel, justo e verdadeiro, jamais permitiria que seus filhos, chamados, vocacionados para trilhar os caminhos do Evangelho, sofressem vergonha futura, no sentido de serem desonrados, a fé, as convicções nossas, serem vilipendiadas, enxotadas, feitas de pouco caso ou coisas do tipo. Mas cedo ou mais tarde, a nossa fé será honrada. Mais cedo ou mais tarde, o nosso compromisso com Deus será honrado. Portanto, ore um pouco mais, se consagre um pouco mais, leia a Bíblia um pouco mais, lute um pouco mais contra os seus pecados. Mais cedo ou mais tarde, nós seremos honrados no Senhor Jesus Cristo. Primeira verdade destacada na noite de hoje: Paulo acreditava em sua libertação futura, de modo que em nada seria envergonhado. Você já passou por circunstâncias em que se viu envergonhado? Você já passou por situações de constrangimento? O apóstolo Paulo estava passando por isso. E o apóstolo Paulo tinha receios. O apóstolo Paulo tinha medos. O apóstolo Paulo tinha suas angústias. Era um homem como qualquer outro. Mas em meio a todos estes sentimentos, ele encontrava forças para olhar para o seu dia de amanhã com entusiasmo, com otimismo, porque ele sabia a quem ele estava servindo. Segunda importante verdade na noite de hoje: Paulo acreditava em sua libertação futura, de modo que Cristo fosse glorificado em seu corpo. Onde é que está isso no texto? Segunda parte do versículo número 20. Acompanha comigo o texto indicado. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia. O que está por detrás da expressão ousadia? A ideia de coragem, de intrepidez, de determinação. É como se Paulo quisesse estabelecer uma relação de contraste. Eu sei que não vou ser envergonhado. Pelo contrário, com toda a minha coragem, com toda a minha intrepidez, com toda a minha determinação, eu sei o que vai acontecer comigo. Eu sei e estou certo da minha salvação, da minha libertação. E aí ele usa uma expressão que é muito interessante. Diz a sequência do versículo número 20. Antes, com toda ousadia, como sempre. A expressão como sempre que aqui aparece, traz a ideia não de um comprometimento atípico, não de um comprometimento superficial, não de um comprometimento esporádico, mas de um comprometimento constante. É como se Paulo quisesse dizer o seguinte: no passado distante não me faltou esperança, no passado mais recente não me faltou esperança, e no meu tempo presente não me falta esperança. É nesta ardente expectativa que eu aguardo o Senhor Deus agir em meu favor. Se eu posso trazer uma aplicação prática para todos nós, neste segundo ponto seria esta: de alguma forma, eu e você precisamos fazer valer a nossa fé, as nossas crenças, as nossas esperanças, ou melhor dizendo, a nossa esperança maior, não somente quando nos é conveniente, mas em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Olha o que vem na sequência do versículo número 20. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O apóstolo Paulo estava desejoso da sua libertação física, mas essa libertação física poderia não vir. Independentemente do que acontecesse com o apóstolo Paulo, ele se mantinha convencido da sua libertação. Se ele fosse libertado das suas grades físicas,
do seu aprisionamento domiciliar, ele continuaria pregando o evangelho. Mas se ele fosse libertado do seu corpo físico, mediante a sua morte, mediante o seu martírio, ele estaria para todo sempre com o seu Senhor nas regiões celestiais. Tentando ser mais claro, independentemente do que acontecesse com o apóstolo Paulo, ele se sentiria livre, ou para pregar mais o evangelho, ou para desfrutar mais ainda do seu Senhor, redivivo, Salvador, Cristo Jesus. O Tim Keller, autor do livro Igreja Centrada, livro que nós temos estudado nos terceiros sábados, enquanto ministérios internos no interior dessa igreja, diz uma coisa que é muito interessante, ao definir visão teológica, e eu quero aqui fazer uma correlação com esses dizeres do apóstolo Paulo. É como se Paulo quisesse nos dizer o seguinte: uma visão teológica clara, de reafirmação do evangelho, com implicações práticas para toda a nossa vida, de modo a reger não somente nosso ministério, mas também nossa missão. É como se o apóstolo Paulo quisesse nos dizer o seguinte: meus amados irmãos crentes filipenses, meus amados irmãos crentes da Igreja Presbiteriana de Itumbiara, olhemos para o nosso futuro com otimismo. E por que nós podemos fazer isso, Paulo? Porque de alguma forma, Cristo Jesus será glorificado em nossa vida, quer pela vida, quer pela morte. Você sabe qual que era o grande desejo do apóstolo Paulo? Não desonrar o seu Senhor. Você sabe qual que era o grande desejo do apóstolo Paulo? Glorificar o seu Senhor, se necessário fosse, até mesmo em face da morte. Eu e você temos a tendência de termos uma vida de oração afinada, uma vida de leitura das Sagradas Escrituras ímpar, participações regulares nos cultos, quando as coisas estão indo muito bem, ou quando as coisas estão nos sendo favoráveis. Mas, quando as coisas vão de encontro, e não ao encontro, vão chocar contra as nossas expectativas, nos destituindo do nosso posto de segurança, a tendência é nós irmos esfriando espiritualmente. Por quê? Porque num leve momento nós buscamos a Deus, e Deus percebe que o nosso coração está dentro de uma relação de barganha, e nem sempre as respostas vêm na rapidez que nós desejamos, e como uma consequência inevitável, potencializa-se as nossas lutas, as nossas provações, as nossas dificuldades. E com o passar do tempo, se percebe um esgotamento espiritual, uma frieza espiritual, um esmurecimento para com as coisas de Deus. É nesse contexto que o apóstolo Paulo está, não de esgotamento espiritual, não de frieza espiritual, mas de entusiasmo espiritual. E qual que é o contexto do apóstolo Paulo? Preciso repetir: encarcerado, acorrentado, humilhado diante dos homens, sem nenhuma perspectiva de ser solto. E ainda assim, ele consegue olhar para o seu futuro com otimismo. Por que, Paulo, você faz isso? Sequência do versículo número 20, segunda parte. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Meus amados irmãos, qual que era o eixo central da vida do apóstolo Paulo? O Evangelho de Cristo Jesus. Jesus Cristo não era um anexo na vida do apóstolo Paulo. Não era um apêndice na pessoa do apóstolo Paulo. Jesus Cristo era o centro de sua vida, o centro de seu discurso, o centro de seus pensamentos, o centro das obras de suas mãos, o centro do trilhar dos seus passos. Tudo no apóstolo Paulo apontava para a centralidade de Cristo Jesus. E de certa forma estou eu aqui, parafraseando Tim Keller, no seu primeiro capítulo da sua obra Igreja Centrada, quando ele nos fala da importância da centralidade do Evangelho, o eixo do Evangelho, o equilíbrio, meus amados irmãos, que eu e você tanto precisamos na nossa caminhada nessa esfera terrena,
jamais será alcançado fora do Evangelho de Cristo Jesus. Somente em Cristo nós temos a capacidade de termos uma leitura correta de quem é Deus e de quem somos nós. Somente no Evangelho nós temos a capacidade de fazermos uma leitura equilibrada da vida que nos cerca, do mundo no qual nós estamos inseridos. Segunda importante verdade na noite de hoje. Paulo acreditava em sua libertação futura, de modo que Cristo fosse glorificado em seu corpo. Independia para o apóstolo Paulo se ele seria solto das suas grades físicas ou se ele seria libertado do seu corpo físico. A verdade é que em qualquer desses contextos, Cristo Jesus seria glorificado em sua vida. Qual que foi o tema da exposição na noite de hoje? Paulo e a sua libertação futura. A expectativa de não ser envergonhado e Cristo Jesus glorificado. Primeira verdade destacada na noite de hoje. Paulo acreditava em sua libertação futura, de modo que em nada seria envergonhado. Versículos número 20, primeira parte. Segunda importante verdade destacada na noite de hoje. Paulo acreditava em sua libertação futura, de modo que Cristo fosse glorificado em seu corpo. Versículo 20, segunda parte. Pergunta: o que temos nestas linhas de argumentações em termos mais práticos, pastor? Eu tenho aqui algumas aplicações práticas para a sua vida. A primeira delas: o Deus que nós servimos sempre honra as suas próprias promessas. Não duvide disto. Mais cedo ou mais tarde, todo o seu esforço, toda a sua dedicação, todo o seu zelo, todo o seu comprometimento, toda a sua entrega vai ser recompensada. Portanto, continue. Deus nunca desonrou a sua poderosa palavra. Deus não a desonrou no passado, não desonra no presente e não vai desonrar no futuro. Eu e você não seremos envergonhados. Continue acreditando. Todos aqueles que serão envergonhados serão aqueles que agem traiçoeiramente, distantes do Evangelho, não centrados na boa mensagem de salvação. Segunda importante aplicação para todos nós na noite de hoje. Independentemente do que venha acontecer conosco, seja Cristo Jesus glorificado em nosso corpo, quer na vida ou quer na morte. Que eu e você não sejamos instrumentos de vergonha, que eu e você não sejamos vasos de desonra. Romanos 9, 22, mas vasos de honra. Pergunta: quem está sendo você? Para onde você está indo? O que você está fazendo da sua vida? Cuidado, independentemente do que venha acontecer conosco, Cristo Jesus precisa ser glorificado em nossa vida, porque do contrário, não é o centro da nossa vida. E se Ele não é o centro da nossa vida, nós estamos indo para qualquer céu, menos para o céu de Deus. Pergunta: Cristo Jesus está sendo glorificado em sua vida no tempo presente? Pergunta: Cristo Jesus está sendo lembrado no seu passado? Ou fora lembrado no seu passado, melhor dizendo? Cristo Jesus está sendo lembrado no seu presente? Se Ele não foi lembrado nem no seu passado, e nem está sendo lembrado no seu presente, dificilmente será lembrado no seu futuro. Só um milagre de Deus para mudar o transcurso da sua história. Então abra os teus olhos hoje e não amanhã, porque no dia de amanhã já poderá ser tarde demais. O Deus que nós servimos, Ele exige de todos nós comprometimento, uma entrega verdadeira, não pelas metades. Independentemente do que venha acontecer conosco, Cristo Jesus seja glorificado em nossa vida. Uma das coisas que se aprendeu com a morte de grandes homens de Deus
como por exemplo, Russell Shedd, Timothy Keller e outros tantos homens que foram capazes de, mesmo em face da morte, glorificarem ao seu Senhor Deus. Que isso seja verdade também para todos nós. Que independentemente do que acontecer, Cristo Jesus seja glorificado em nossa vida. Terceira importante aplicação para todos nós na noite de hoje. Não tenha medo do seu futuro, se no seu presente Jesus Cristo está. Agora, se Jesus Cristo não está no seu presente, eu cumpro o dever nessa noite de te dizer, tenha medo do seu futuro. O seu futuro será desastroso. Você pode até dizer, não será. Eu tenho bens, eu tenho prosperidade. Aquilo que eu já conquistei, já é o suficiente para os meus bisnetos sobreviverem. Eu não estou falando desse futuro terreno. Eu estou falando do seu futuro espiritual. Se Jesus está no seu presente, você não precisa ter medo do seu futuro. Agora, se Jesus não está no seu presente, eu cumpro o dever nessa noite de te alertar. Tenha medo, mas muito medo do seu futuro. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que no tempo que se chama hoje, possamos nos envolver verdadeiramente com o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Pai bendito, Deus poderoso, complemente essas verdades ao coração dos meus amados irmãos. Ó Deus, que nós não tenhamos medo do nosso futuro. Que as críticas, as oposições, os açoites, os algozes do tempo presente não venham roubar de nós a certeza de que o Senhor tudo controla e governa. Que o medo de sermos envergonhados vai fazer parte da nossa vida. E que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado em tudo em nós. Para todo sempre. O Senhor Jesus seja o centro da nossa vida. Não deixa, Senhor Deus, nada ocupar o posto de número 1 do Senhor em nosso coração.